dia para você que está em casa acompanhando a gente. Bom dia para sua família. Bom dia para quem está com você. A ideia nossa de fazer esse momento online é realmente que você possa curtir sua família, essas duas datas especiais do Natal e do Ano Novo, da virada, que você esteja com as pessoas que você gosta, curtindo um pouco, sorrindo, se alegrando, comendo bastante, né? É o que a gente mais faz nessa época. E a gente agradece por isso. Vamos fazer uma oração para a gente continuar esse momento? Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor está em tudo, o Senhor está em todos, o Senhor está nos detalhes, nas pequenas coisas, nas grandes, o Senhor está em tudo e o Senhor é soberano em nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor cuidou e nos abençoou nesse ano, como pessoa, como pessoal, como comunidade. O Senhor tem sido presente em nossa vida, muita coisa tem acontecido e nós agradecemos por isso, Pai. Que a gente possa ter as forças renovadas e a gente possa continuar nessa caminhada, querendo cada vez ser mais parecido com o Senhor e entendendo mais o que o Senhor quer para a nossa vida e os planos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, muito bom. É bem estranho, né, a gente voltar a ter esse momento online, sem gente aqui, a gente fica até meio perdido o que a gente tem que falar e para onde a gente tem que olhar. Mas muito bom a gente poder, mais um domingo, estar aqui reunindo e compartilhando o que Deus tem falado em nossa vida. O Sininhas falou, né, sobre essas metas que a gente faz e o que a gente fez no começo do ano passado. A gente revisita elas, olha o que a gente conseguiu cumprir, o que a gente não cumpriu, e a gente consegue fazer novas metas para o ano, né? Normalmente a gente faz isso nesse período. E eu queria te convidar a fazer um exercício diferente. Não vai dar tempo de você fazer agora, mas lembre desse exercício para você fazer depois. Aí. A gente ainda está no dia 1, você tem ainda essa semana voltando aos trabalhos, mas que dá para a gente refletir um pouco do que aconteceu no ano de 2022. Um exercício bem simples, né? Copiando da Mayra. A Mayra fez esse exercício com os adolescentes. Acho que era março, abril, a gente acabou fazendo isso com os adolescentes e fez mais sentido para mim do que para eles, com certeza. Quer pegar uma folha, um sulfite ou um caderno, alguma coisa que você consiga guardar para você olhar isso de novo depois de um tempo. Escreve seu nome, coloca o seu nome no centro dessa folha e em volta vai colocando os papéis que você tem. Então eu fiz do meu, coloquei Rafael no meio, coloquei esposo, marido, coloquei família, amigos, trabalho, alguns hobbies que eu gosto, jogar, estar com os amigos. Eu gosto de praticar um esporte, apesar de estar gordinho, a gente gosta. Então, assim, coloca aí em volta do que você gosta de fazer e o que você gasta, o que você investe seu tempo. E aí é legal você colocar e ver quantas coisas você tem feito, quantas coisas você investiu tempo durante esse ano. E é legal também, para finalizar, e é uma coisa que constrange um pouco a gente colocar notas para isso. Então, por exemplo, eu coloquei para os amigos, eu acho que meu ano foi uma nota 8. Tive presente para meus amigos, podia ser melhor, lógico, podia estar mais bem-humorado, mas estive presente, foi muito bom. Vai colocando notas para você fazer uma autoavaliação, né? É importante a gente olhar e refletir o que a gente fez nesse ano. Muitas vezes a gente vai passando o ano em tanta correria e você vai ver que você vai ter 15, 12, 20 afazeres aí, ou 20 momentos, tempos que você gasta, e você vai ver que você corre tanto que a gente não consegue nem ver o que a gente está fazendo. Então é legal a gente parar agora nesse tempo e ter esse momento para a gente realmente avaliar, fazer uma autoavaliação, não para a gente se punir porque a gente foi ruim, mas na ideia da gente melhorar e crescer sempre e ser alguém melhor. E pensando nisso, né, eu lembrei de um texto, um desafio a gente poder falar no Antigo Testamento, né? Eu sou como o Dani, a gente vai sempre para o Novo, mas o Antigo Testamento é muito rico e tem muita coisa para a gente absorver ali, e até uma das minhas notas ruins é a leitura da Bíblia, né? Então coloquei lá como meta para melhorar esse ano, para a gente poder ler mais, aprender mais, entender mais quem é nosso Deus. E o texto fala exatamente sobre isso. O texto está lá em Jeremias 29, você pode abrir aí no seu celular ou na sua Bíblia, Jeremias 29, a gente vai ler do 4 ao 14. Não peguei do começo do texto, porque é mais um contexto histórico, que é super importante, mas para a gente não ficar muito extenso aqui e focar aqui no que a gente tem a compartilhar, vou ler a partir do 4. Acompanha comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas.
escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Assim vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta ao cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Algumas coisas me saltam aos olhos e queria compartilhar com vocês. Deixe seu texto aberto, você pode ir acompanhando e entendendo melhor. Mas a primeira coisa é essa carteirada, até um termo ruim, né? Mas essa carteirada que o texto já traz para nós, né? Começando no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Acho que, apesar de carteirada a gente usar quase para uma coisa ruim, mas aqui eu acho muito importante, porque a gente vai vivendo nossa correria e nosso caos, e a gente está nessa rotina frenética da gente dorme pensando no que tem que fazer amanhã e já acorda com o cérebro fritando, e a gente esquece desse Deus que está em todos os lugares, desse tempo de contemplação. Hoje pela manhã acordei e vi uma live no Instagram lá, e essa live falava sobre isso também, de um pessoal nada a ver assim, com Deus, né, mas e falava sobre essa contemplação e esse tempo da gente poder parar e analisar as pequenas coisas que vão acontecendo. Essa semana eu estava no carro e a chuva caindo, e eu pude parar um pouco e ver os pingos das águas caindo, e a gente pôde olhar e ter esse tempo de calma. Até pedi para o Silas cantar essa música do Deus Está, exatamente por isso, assim, né? Da gente ver em todas as pequenas e as grandes coisas, Deus está e Deus é. Então a gente ficou o ano inteiro falando um monte de coisa, e a gente pregou todo domingo, a gente viveu como comunidade, mas por muitas vezes a gente esquece quem Deus é e o que Ele faz por nós. A gente vai entendendo só e tratando só como Deus, e a gente esquece de tudo que envolve ser Deus, né? O Deus, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, e tudo que engloba o ser Deus, né? O eu sou, a gente vai esquecendo, né? E o fato da gente poder contemplar, né? O Rodrigo falou sobre isso na semana passada também, no fim da pregação de Natal. Ele conclui isso, né? A gente poder contemplar isso é muito importante. A gente poder parar um pouquinho no nosso dia, olhar lá na nossa sacada, na nossa janela, e poder olhar as pequenas coisas. Se a gente tiver a oportunidade de poder ir para o interior ou descer para a praia, né? A gente consegue ver mais a natureza. Aqui em São Paulo a gente acaba vendo pouco, né? A gente vê mais prédios, mas a gente tem as árvores perdidas aí que dá para você olhar e ver o passarinho. Acho que é importante a gente dar essa pausa. Falo isso não só para você, né, mas me enquadro nisso, porque tenho vivido nessa correria. Domingo à noite é sempre angustiante da gente pensar tudo que tem que fazer durante a semana, e a gente vive nessa correria de ter muitas tarefas, e você pode escrever aí todas as suas tarefas, os seus afazeres, e você vê o quanto que você tem de coisa para fazer e o quanto pressão a gente vai colocando sobre fazer isso com excelência, e acaba que a gente faz tudo mal feito. Eu fui fazendo e colocando as notas, e a melhor coisa é 8 a minha nota, 8, 8,5. Então eu sei que dá para melhorar muito, e dá para eu escolher as coisas que eu vou investir tempo no ano. Mas o contemplar, acho que é a coisa que eu mais preciso parar de fazer, ou melhor, parar de fazer não, começar a fazer mais, né? Parar de não fazer esse tempo de contemplação, de tempo de olhar um pouquinho para a natureza, olhar um pouquinho para a criação de Deus e lembrar quem Deus é. E o texto começa falando isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel.
dar essa carteirada logo, o pessoal fala, não é qualquer um que está falando, não é o profeta, não é o fulano, não é o rei, não é o imperador, é Deus, o Senhor dos exércitos que está falando com vocês. E aí o segundo ponto que me atenta e faz parte do nosso planejamento, das nossas metas do ano, é alguma coisa relacionada ao trabalho. E a gente, por muitas vezes, acha o trabalho muito penoso e a gente não gosta e não tem prazer no que faz, mas a gente tem que aprender a ter prazer nisso. Me lembro, há muito tempo atrás, acho que há uns 8 anos atrás, a minha irmã escreveu um texto sobre esse. Todo mundo odeia a segunda-feira, mas eu acho a segunda-feira legal, porque eu posso sair e ir para o meu trabalho, o trabalho que eu gosto. Então, da gente aprender a gostar do trabalho. E aqui o texto vai falar exatamente isso. O texto fala, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. O trabalho é necessário. Não temos mais esse trabalho do campo, né, da gente poder plantar alguma coisa para comer, mas a gente vai lá e trabalha nossas 8, 10, 12 horas por dia na ideia de pagar as contas e comprar a nossa comida. Então, muda o formato do trabalho, mas existe o trabalho. E aqui é muito legal, porque a gente vê nos textos do Novo Testamento, muitas vezes o povo só esperando a volta de Jesus, e sempre o escritor vai falar, não esperem, continuem vivendo a vida de vocês, trabalhem, façam as coisas, participem da vida dos outros, caminhem, não fiquem parados, porque não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente vá, né? É sempre esse movimento de ir e fazer as coisas. Então, é ir, trabalhar, ter um trabalho que seja bom, que a gente possa aparecer, que a gente possa ser Jesus lá no nosso trabalho e cuidar das pessoas, mas sempre esse formato de ir e trabalhar. Uma coisa diferente também que o texto... Diferente não, né? Que o texto nos relembra é que a gente faz muitas metas, né? A gente gosta de fazer muito planejamento. E se você não faz, é importante você fazer. Talvez a gente colocar algumas metas que sejam possíveis, né? Porque normalmente a gente faz umas meio impossíveis, né? A gente está lá, e pelo menos eu coloco que eu quero emagrecer 10 quilos, tem uns 5 anos. E aí eu sempre risco, né? Deve ter esse meme, né? A gente risca o 0, aí coloca só 1 lá e a gente cumpriu. Mas é importante a gente poder fazer essas metas realmente para a gente colocar algumas coisas para a gente alcançar e a gente evoluir para isso, né? Metas que sejam possíveis, mas que façam a gente sair do comodismo e executar essas metas. Mas, por outro lado, a gente também se frustra quando algumas metas não são cumpridas. E essa frustração tem lados bons e lados ruins. Tem um lado bom que a gente pode refazer isso e recomeçar, mas tem lados ruins que a gente não entende ou que a gente acha que Deus está jogando contra. Mas o texto vai ser bem claro quanto a isso. Se você acompanha um pouquinho mais para o final do texto, vai falar exatamente isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Muitas vezes a gente entende ou melhor, a gente acha que a gente está entendendo que Deus está meio por fora e ele está meio errado nos planos que ele tem para a gente, e a gente tem planos muito melhores do que o dele. Mas quando a gente começa a entender e caminhar mais com Jesus, a gente vai entendendo que esse movimento, Deus realmente sabe todas as coisas. Por vezes a gente passou por algumas crises, eu vejo muito isso, na adolescência, algumas crises que eu falava, nossa, Deus está jogando contra, não, Deus, não é isso que eu quero outra coisa. E hoje eu consigo olhar e falar, não, Deus, realmente ali era o que o Senhor achou melhor acontecer mesmo, e aconteceu o melhor que podia acontecer. Hoje eu sou quem eu sou porque aconteceu essas coisas ruins e o Senhor me mostrou e me ensinou. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai realmente entendendo esse movimento de Deus, esse cuidado. Por vezes a gente acha até que o silêncio existe, o silêncio de Deus está sendo ausente, mas não é o silêncio e a ausência são coisas diferentes, né? Por vezes Deus não está ali falando, mas Ele está cuidando. E eu pude sentir isso durante esse último ano. Muitas vezes eu achei, e até compartilhei com vocês várias vezes, alguns textos dos Salmos, textos que afligem o coração e que a gente tem sentido coisas diferentes. E talvez esse seja o tempo para você, a gente falou sobre isso, né, os tempos de Deus. Talvez seja um tempo para você mais difícil, um tempo onde você está realmente ali patinando e nada está evoluindo, mas são tempos para realmente Deus trabalhar o nosso coração. Esse texto me acalma também ao ponto da gente entender que Ele é soberano. Então, se a gente lá no começo contemplou e entendeu que Deus é todo-poderoso, não tem como a gente não confiar nesse Deus. Apesar da gente discordar de algumas coisas que Ele faz e não entender, não tem como eu não confiar nesse Deus que é soberano, nesse Deus que cuida e guia a nossa vida. Então,
o texto me traz realmente essas coisas para a gente pensar, né? Essa contemplação e a gente entender quem Deus é, esse planejamento e trabalho que o texto vai falar, que Deus fala para o povo. Planejem, trabalhem e esperem, porque eu vou fazer o melhor para vocês, porque eu sei o que é bom. Uma coisa importante e um detalhe do texto, mas muito importante, antes dessa parte de Deus falar que Ele conhece os planos, Deus vai falar, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Então aqui existe uma espera de 70 anos. Confesso para vocês que a gente tem o desafio de esperar meses, né, para acontecer alguma coisa. A gente está nessa ansiedade desenfreada de coisas acontecendo e tudo precisa acontecer muito rápido. E aqui a gente vê um tempo de 70 anos. 70 anos é quase a nossa vida, né? Eu estou com 29, acho que não duro mais 70. Né? Então, a gente pensar e planejar isso é muito doido, porque realmente o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, o que faz a gente refletir e mais uma vez, entender que Deus é fiel com a sua promessa. Talvez não seja no nosso tempo, num tempo onde a gente entende, mas Ele é fiel para cumprir esse lado bom para nós, né? E se a gente puder, o Dani falou um pouco sobre isso, né? Se a gente não viver o lado bom aqui, a gente tem a certeza que a gente vai ver o lado bom na eternidade. Então, talvez a gente vai ter uma vida mais difícil, um pouquinho mais pesada, mas a gente vai ter a certeza de que teremos tempos bons na eternidade. Mas não quero caminhar nesse lado ruim, talvez a gente ter uma vida muito penosa, mas nesse lado a gente planejar e viver as coisas. É muito importante a gente entender qual é o foco das coisas. E a gente precisa de ter Deus para isso. Eu tenho cada vez mais gostado de me planejar, não era uma coisa que eu fazia com frequência, a Jéssica que fez eu planejar isso. E tem o lado ruim de se planejar muito, é a gente se frustrar muito com o planejamento. Então, eu sempre virava o ano e falava, deixa acontecer, o que acontecer, aconteceu, está tudo certo, e a gente vai aprendendo a lidar. E agora eu tenho me planejado, e as coisas, quando não dão certo, eu me frustro, mas eu preciso cada vez mais estar mais próximo de Deus, para eu ir entendendo esse movimento que Ele tem na minha vida, na vida de você, na vida da comunidade, e a gente fala muito sobre isso, né? A gente quer realmente cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Por mais que seja um pouquinho diferente do que a gente está planejando, e eu pude entender isso na minha vida, assim, né? O seminário nunca foi uma opção, o seu pastor foi virar uma opção depois dos 20 anos, não era uma coisa que eu tinha desde criança, sou um super missionário e quero falar de Deus. Não, eu queria outras coisas, mas a vida foi caminhando e foi construindo para isso. Não me arrependo, está tudo certo, não estou em crise, mas só realmente alguns planos que que eu tracei lá atrás que não se cumpriram, né? A minha ideia era fazer outras coisas e hoje eu estou aqui com a graça de Deus, sendo abençoado por isso e abençoando vidas, né? Isso que é o importante, a gente entender o que o rumo está sendo traçado ou quando ele muda, a gente entender e deixar Deus agir em nosso favor. Mas para a gente estar muito próximo, o texto também responde como a gente faz isso, né? Temos que procurar a Deus e procurar de todo o coração. Mais uma vez, a gente vê o movimento de ir, né? Deus, a gente tem falado muito sobre isso, né? Deus é um Deus de recomeço, Deus está sempre de braços abertos, como o pai do filho pródigo estava de braços abertos para receber o filho, mas tem que existir um movimento meu de ir até Deus, e eu caminhar, e eu procurar Deus de todo o coração. Essa frase é mais famosa, né? Procurar Deus de todo o coração, para que Deus possa me ouvir e continuar cuidando e mostrando seus caminhos. É muito legal esse movimento, né? Mais uma vez, Deus faz o ID, né? A gente tinha muito esse tema de acampamento antigamente, né? Que era o ID, louvar, nessa questão de ir mesmo. E, por outro lado, a religiosidade fez muita gente se fechar. Então, a gente quer construir negócios enormes, igrejas enormes, para que as pessoas venham, mas, mais uma vez, Deus fala, não, vai para algum lugar, vai até alguém, vem até mim. Sai desse comodismo seu e vai para tal lugar, vai me encontrar. E aqui realmente a gente tem cada vez mais caminhado para isso, né? A gente fala muito sobre a unidade, sobre a comunhão, mas a gente gosta muito de falar dessa disposição de ir, essa disposição da gente poder estar para o próximo, de ir até o próximo. E aí um outro detalhe do texto que conclui um pouquinho do que a gente tem pensado e vivido, é Deus falando que eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não querendo me colocar no lugar de Deus ou te colocar no lugar de Deus, mas é necessário que a gente se permita ser encontrado pelos outros.
Por vezes a gente está na nossa correria e a gente fala, não tenho tempo para encontrar pessoas. Ou só no sábado à noite ou só domingo de manhã eu posso encontrar as pessoas. Mas é necessário a gente ter esse tempo para o outro. Esse tempo onde a gente pode ser encontrado, onde a gente pode ser abençoado ou abençoar, onde a gente pode compartilhar, onde a gente pode falar, ou onde a gente pode só ouvir. Mas é necessário nos colocarmos à disposição de ser encontrado pelo nosso irmão. Muitas vezes nossos irmãos precisam de alguém para conversar e a gente, pela nossa correria, fala, não tenho tempo. Mas aqui o texto vai nos lembrar disso, dessa necessidade de termos tempo, de sermos encontrados pelos outros. E é muito legal a gente pensar isso, porque a gente fala muito sobre ir, mas também é necessário a gente saber receber, né? Quando a gente casou, o Dani falou no nosso casamento e o texto foi sobre isso. Foi sobre o próximo, onde nossa casa, foi quase uma profetada lá que o Dani quis dar sobre nossa casa, mas foi meio na ideia de a casa de vocês tem que ser a casa do próximo, uma casa que recebe pessoas, que cuida de pessoas, que alimenta pessoas, e eu acho que realmente o texto vai trazer isso novamente, da gente poder ter esses ambientes propícios para receber as pessoas, ou um tempo propício para receber as pessoas, que a gente possa realmente entender isso. Quero concluir pensando nisso, né? Então, a gente ter o tempo de contemplação, a gente ter o tempo de planejamento e trabalho, a gente ter o tempo de entender que Deus continua sendo bom, independente do que a gente ache, independente que a gente discorde, independente se acontecer alguma coisa que a gente não gosta, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, cuidando da nossa vida e pronto para nos receber. Quando eu procurar Ele de todo o coração, Ele vai estar pronto a me ouvir e a gente vai poder compartilhar e conversar. Eu acho que muito do que a gente vem vivido, a gente põe lá meio na religiosidade de vir domingo de manhã para a igreja. E isso não é procurar Deus de todo o coração. Procurar Deus de todo o coração é a gente ter um tempo de silêncio, um tempo de devocional, um tempo de estudo, um tempo onde a gente pode ler alguma coisa sobre Deus, um tempo onde a gente pode ouvir alguma coisa. Então, acho que é necessário a gente dar uma freada no começo do ano. Frear um pouco, parar, ter mais calma, para a gente poder degustar. Acho que a palavra é essa, né? Da gente poder aprender a ver Deus em tudo, ter paciência para viver as coisas, ter paciência para esperar os tempos de Deus. Isso é muito importante, a gente poder acalmar. Quero até acalmar a voz, porque o povo fala que eu falo correndo, né? Então a gente pode ter esse tempo e a gente pare de pôr o vídeo no 1.5, né? Que eu tenho essa mania de ouvir o áudio no WhatsApp agora no 2.0. Então, assim, a gente possa viver o tempo do jeito que ele é, sem querer acelerar, sem querer correr com as coisas. O texto de Jeremias me ensina isso. Me ensina a buscar a Deus, a buscar esse Deus que é todo-poderoso. Eu não canso de falar isso, porque realmente a gente precisa aprender mais sobre isso. A gente usa a palavra Deus e esquece o que traz ser Deus. Tanto que a gente usa o Deus com D maiúsculo, porque é o Deus dos deuses, porque é o Deus todo-poderoso, porque é o Deus, né? Então, assim, a gente cada vez mais quer caminhar junto com você. A gente inicia mais um ano em que a gente não vive ainda a gente meio acabou a pandemia, né? A gente está agora realmente começando um ano novo sem uma pandemia, apesar de notícias aí, a gente sempre vai ficar meio assustado agora, né? De se volta ou não volta. Mas, sim, um ano que a gente não tem mais essa desculpa. A pandemia está acontecendo. Não tem mais essa desculpa. A nossa vida voltou normal, a gente começou de novo, mais um momento onde a gente pode caminhar junto, compartilhar junto e viver a vida juntos, né? Não faz sentido sermos só um, né? O texto vai falar sobre isso. Construam famílias, construam casas, construam momentos e lugares onde vocês podem se reunir. Quase coloca aqui, né? Façam as mesas onde vocês podem se reunir. Então, que a gente possa, nesse ano de 2023, estar mais tempo junto, contemplando Deus, contemplando quem Deus é, cantando mais. Era meio da igreja mais antiga, né, das tradicionais, de sempre que a gente se reunia, ter um violão para a gente cantar alguma coisa, cantar algum louvor. Mas que a gente possa voltar realmente a isso, para a gente contemplar cada vez mais esse Deus que cuida de nós.
esse Deus que é bom, independente do que está acontecendo, Deus é bom. Ele continua sendo bom. A gente vai cantar mais uma música, essa música do Baruch, né? Deus, ele continua sendo bom. Queria que você pudesse fazer essa música uma oração e um entendimento mesmo assim, do nosso coração, de que Deus continua sendo bom, apesar dos pesares, Ele está em nós e a gente pode colaborar com isso. E que a gente seja usado, né? Que a gente se permita ser usado, que a gente se permita ser encontrado pelos outros, pelos nossos irmãos. O ano começa, a gente tem muita atividade na DOCA, muita coisa vai acontecer, então faça parte disso, vem fazer mais parte disso, não fique só como um espectador. Se você quiser ficar também, tá tudo certo, a gente nunca vai tirar você da cadeira, mas tem muita coisa acontecendo, a gente quer reformar aqui, então faça parte financeiramente disso, faça parte com o seu serviço se você pode ajudar. A gente vai ter acampamento, se inscreve, vai ter muita programação aí que a gente vai ter durante esse ano e você pode fazer parte disso. Você pode fazer mais parte dessa família que cuida das pessoas. E se algum dia a gente estiver saindo desse caminho de cuidar e servir, você vem aqui, pode cobrar a gente, que a gente não vai te expulsar. A gente vai realmente querer ouvir você e caminhar e ser alguém melhor. Então que a gente possa cada vez mais ser parecido com Jesus, não como o Rafael parecido com Jesus, mas também o Rafael e o Silas, o irmão, cada vez mais como comunidade sermos parecidos com Jesus. Amém? Amém? Vamos ouvir uma música com o Silas e a gente ora e finaliza isso. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Porque o Senhor tem sido bom com nós, porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, obrigado porque o Senhor tem sustentado, mesmo em momentos de silêncio, a gente vê o seu cuidado, Pai. Obrigado por isso. Que a gente possa, mesmo que a gente não esteja vendo, a gente possa ser convicto disso, que o Senhor é bom, o Senhor é soberano, e apesar de qualquer coisa, apesar de a gente receber um não,
o Senhor continua sendo bom. Que a gente possa, nesse ano, ser realmente instrumento do Senhor na vida das pessoas, no cuidado, no serviço, no amor, no ouvir, no falar. Que a gente possa ser usado pelo Senhor. Que a gente possa, que nós nos permitamos que o Senhor faça isso em nós, que o Senhor use nossa vida, que a gente não tenha dúvida do que o Senhor é, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa ser usado pelo Senhor. Essa é a nossa vontade para esse começo de ano, que a gente tenha um momento de contemplar todos os dias a Tua obra e a Tua graça, e a gente possa amar cada vez mais. Essa é a nossa vontade, Pai. Cuida do nosso coração, cuida do nosso ano, cuida de cada pessoa que está ouvindo a gente, que compartilha desse momento, que a gente possa realmente ter um tempo hoje de descanso. Esse tempo da gente renovar nossas forças, se aprontar para mais um ano cheio de atividades, um ano cheio de alegria, mas um ano que com certeza vai ter momentos difíceis, momentos estressantes, momentos de choro. Não estamos livres disso, mas que cada vez mais a gente possa estar no Senhor nesses momentos. Que a gente possa se alegrar no Senhor nesses momentos difíceis. Porque, como a gente gosta muito de falar, a gente pode tudo no Senhor. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, que o Senhor esteja fortalecendo o nosso coração, fortalecendo nossas relações, fortalecendo o nosso id, fortalecendo o nosso momento com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado. Bom domingo para vocês. Que vocês tenham aí um tempo em família, curtindo esse dia gostoso aí, e a gente possa se encontrar na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente volta aos nossos cultos presenciais aqui e a gente tem esse tempo junto. Valeu!